Oi, gente, tudo bem? Eu sou Cristina Ribeiro e eu tô aqui para fazer esta abelhinha para minha amiguinha Vitória. Por isso eu coloquei o nome da abelhinha de Abelhinha Vitória. Eu queria mandar um beijo para Vitória, que tá com dificuldades lá com a abelhinha dela. Eu queria pedir desculpas porque eu não sei de quem é esse risco, mas eu tô fazendo para ajudar a Vitória a pintar a abelhinha que ela tá lá com dificuldades. Um beijo, viu, Vitória? Espero que você aproveite bastante essa aula. Todo bichinho que a gente vai começar, a gente começa pelo rosto. Você, como é iniciante, eu vou te dar uma dica que eu acho que vai ajudar bastante gente. A gente marca aqui, ó, só marca, porque depois a gente vai fazer de novo. Dá uma diluidinha na tinta, mas não muito para não migrar para o resto do tecido. Pega a tinta assim, ó, girando o pincel e saindo para fazer a pontinha. Aí o que você vai fazer? Você vai marcar aqui os lugares onde tem perigo de você perder o traço, porque a gente vai esfumar, né? Passar tinta, clarear. E aí, se de repente você não tiver habilidade de depois riscar a mão livre, os traços dos olhos, você já deixa tudo preservado aqui. Aqui, por exemplo, o narizinho, você não precisa marcar com preto, você pode marcar com o tomzinho que você vai fazer a sombra, por exemplo, um caramelo. E assim a gente vai marcando. Simplesmente para não perder o risco, tá? A boquinha, o contorno vai ser preto mesmo, então vou contornar aqui. E assim nós vamos marcar todos os contornos para não perder, tá bom? Secando a nossa marcação, a gente vai pegar salmão bebê. Ó, vou só molhar o pincel e dar uma pequena diluída, só para correr melhor no tecido. Aí você pode vir cobrindo. Tá vendo que já não vai sumir o narizinho. Vai cobrindo. Por que essa primeira camada pode ser assim, mais diluidinha? Ela vai entrar melhor na trama do tecido. E depois a gente ainda vai trabalhar muito em cima desse rostinho. Vão entrar ainda muitas camadas de tinta, sombreamento. Então a gente pode diluir um pouco agora. Vamos cobrindo. A carinha da abelhinha, ela pode ser mais amarelinha. Você pode passar tipo amarelo pele aqui, sombrear com tons mais amarelinhos. Mas como a Vitória já começou a dela com tom normal de joaninha, pegando cenoura aqui, tô vindo contornando todo o rostinho. Vai contornando e girando. Isso aqui, o salmão bebê ainda tá seco. Ainda tá molhado.
Passar aqui embaixo do lacinho, passar embaixo de tudo. Vem pro pincel e vem esfumando. Embaixo do narizinho. A pintura tá completamente seca. Ó, vou abrir aqui. A gente tem que ter sempre um pratinho, uma paleta, você tá acostumado aí, um paninho pra tá sempre limpando o pincel. Porque como eu disse, a gente deixa de pôr tinta, quando você tá pondo tinta, você tá com o pincel carregado, quando você for esfumar, você limpa o pincel, pra então depois esfumar, senão você continua pondo tinta. Peguei o branco, eu vou bater o meu pincel, ó, até entrar tudo bem na cega. Se você tiver o pituá, muito bem, se não tiver, ó. Ainda eu dou uma limpadinha aqui no meu pano. Aí eu venho clareando. Começo pela parte que vai ficar mais iluminada e vou indo para os lados, ó. Tá vendo? Onde vai ficar menos iluminado. Pego mais tinta do mesmo jeito. E vou iluminando. Essa é a luz, tô fazendo aqui uma luz seca. E assim eu vou indo, ó. Clareando os principais pontos. Em cima dos olhinhos. Aqui no meio. Clarear mais. Uma pincelada deu pra tudo. Depois que tiver seco, se você achar que é pouco, você pode fazer de novo. Aqui, ó, eu vou pegar um pouquinho de, ó, pegar só em cima do pincel um pouquinho de tinta. Vou aqui no narizinho, na parte de cima. E esfumo mais ou menos até a metade. Pego aqui, ó, dessa vez só com o cantinho. Venho aqui nessa curvinha da boca aqui, ó. Com a parte da tinta em cima do traço. Dou uma limpadinha no pincel. Passo de novo. Conforme eu passo de novo, começa a esfumar, tá vendo? Outra coisa da boquinha também é o seguinte. Ela é uma boquinha vermelha. Então eu vou pegar o menor pincel que eu tenho aqui. Que é o Tigre número 2. A partezinha de baixo eu vou preencher com vermelho. Limpo o pincel. Pego o preto.
E aí eu venho colocando preto e esfumando. Ó, limpo o pincel, agora esfumo tudo aqui. Aí você vai fazer o contorno, refazer, né, esse contorno. E olha que efeito bonito que dá. Agora a gente vai... Eu tô com a pintura seca. Eu vou fazer o que agora? Eu vou pegar o cerâmico. Vou aprofundar essas... Vou aprofundar essa sombra. Eu vou pegar um pincel quadradinho que seja... não seja muito grande, porque... ó, esse é o número 6. Pego só no cantinho. Por quê? Porque eu não quero trazer ela muito pra cá, pra dentro. É só vou fazer um esfumado no lugar mesmo. Tá vendo? Eu passando assim, olha. Depois eu até puxo um pouquinho. Mas o esfumado... vai passar o pincel do lado contrário, é o que acontece. Não tem problema, a gente espalha. Ó, no cantinho. Esse cantinho eu venho sobre a linha aqui. E puxo. Puxo. Esfumo assim, ó. Aí eu começo a entrar um pouquinho. Aí ele fica um esfumadinho só mais num lugar. E vou fazendo isso a volta toda. Aí eu olho e vejo o efeito que tá dando. Se eu quiser, eu posso vir aqui, se eu quiser esfumar um pouquinho mais, faço um pincel maior seco. Ó, eu venho entrando, quebrando esse traço duro. Eu posso contornar tudo, eu posso não contornar tudo, aí é uma escolha que a gente faz. Eu faço do mesmo jeito aqui embaixo do narizinho. O que isso me faz? Limpo o pincel, só aprofunda a sombra. Os cantinhos dos olhinhos. Posso pôr um pinguinho de... molhar um pouquinho o pincel lá no diluente pra ajudar a não ficar marcado. O olhinho, ó, você trabalha pincel sempre limpinho pra gente não se confundir. Ó, a linha, o cantinho que tem a tinta vai lá no cantinho do olho. Esse sobe, vai pro lado, limpa o pincel, espalha pra fora, limpa de novo, esfuma o canto. Aqui o pincel só sujinho, viu? Aqui embaixo, na boquinha, do mesmo jeito que a gente pôs o branco, a gente vai pegar
só o cantinho. O cantinho a gente traz aqui embaixo dessa virilha, dessa preguinha da boca, limpa o pincel. E esfuma com o pincel limpo. Aí, você vê como que já dá um volume maior. E vamos fazendo esse trabalho de colocar o caramelo. Colocou, começa a rodar o pincel. Com o grandão você ajuda a esfumar, para não ficar marcado. Quiser fazer de um lado só, quiser fazer dos dois lados, é a critério, né? De cada um. Conforme você achar mais bonito. Aqui em cima da linha do traço, eu começo a girar o pincel. Em cima da linha. Giro só em cima da linha, tá vendo? E vem, sempre arredondando. Aí eu vou pegar aquele grandão seco, em cima da linha, mesma coisa, em cima da linha eu esfumo. Esfumo em cima da linha, porque se eu for ficar puxando pra cá, eu vou fazer tudo ficar com a mesma cor, e eu não quero isso. Se tiver difícil, que nem pra mim, olhando aqui, tá bom. Na câmera fica marcado, é estranho, né? Então eu venho com um pouquinho de diluente aqui, pra dar mais uma desmanchada. Isso depois a gente pode vir de novo com a luz seca, para dar mais uma clareadinha. Eu poderia estar fazendo esse mesmo trabalho, tendo como base, porque embaixo, a primeira sombra eu passei laranja. Se você gosta da abelhinha mais amarelinha, você faz com cera natural fumê. Ok? Aqui, como a Vitória tá trabalhando com esse tom no rostinho da abelhinha, então eu preferi mostrar assim. Que é o tom das bonecas também. Que tem a base sempre salmão bebê. Limpo bem o pincel. Venho diluindo aqui essa sombra. Parece, né, gente, que não vai dar certo, né? Que não vai sair nada. Mas pode ficar sossegado que sai sim. Esse trabalhinho do rosto é um trabalho delicado. Tem que ter paciência. Aqui eu volto com o salmão bebê aqui. Sempre arredondando. Vou esfumar com salmão bebê aqui de novo. Assim, você vai deixando sempre do jeitinho que você quer. Aqui, ó, a sombra ficou legal, mas eu quero que ela fique mais certinha, mais redondinha. Venho com o salmão bebê de novo e, ó. Faço uma cor entrar na outra. E assim, nosso rostinho vai ficando bem redondinho.
As partes que estão clareadas com branco, a gente, depois de ser bem sequinho, refaz. Enquanto isso, a gente pode fazer outras coisas. Por exemplo, aqui, o que tá mais pra trás de tudo são as asinhas, né? Então, enquanto o rostinho seca, eu vou fazer as asas.